Olá, eu sou a Pá. E eu sou a Cizi. E esse é o portal Panvoar. Hoje a nossa viagem será na companhia de Cici, já que será uma viagem longa. Vamos conhecer uma sacerdotisa que está evitando fugir de seu casamento, nada menos com Deus. Sim, o Deus daquele mundo onde ela vive. E nós acompanharemos toda a primeira temporada dessa fuga. Preparados? Senta o dedo no like para não esquecer. E vem comigo, pois o portal abrirá. Noemi Bellion nasceu com uma habilidade especial. Quando sua pele tocava de alguém, ela poderia ler o futuro dessa pessoa. É claro, com tamanha habilidade, o templo logo a manteve em seu poder, transformando em santa, futura esposa do deus daquele mundo, Olax. No fim de sua saga de santa, ela seria sacrificada para ele. Noemi oferecia um pouco do seu serviço de santa para aqueles qualificados, que nada mais eram do que pessoas nobres que poderiam pagar, e era obrigada a fazer falsas bendições a mando do templo. Era torturante para ela ver o futuro das pessoas e não poder contar-lhes a verdade. Ainda era mais difícil a vigilância do templo sobre ela, impedindo que ela conversasse com outras pessoas, pois poderia se infectar pelos mudanos. Há um ano atrás, em um evento que ocorria no templo, sempre para comemorar o aniversário do deus Olax, famílias nobres enviavam doações, joias, dinheiro e coisas do tipo, em troca de bênçãos. Entre esses doadores estava Tel Piedgar. Ele estava muito descontente em ser obrigado a oferecer tantas relíquias para o templo, quando ele poderia fazer coisas melhores com o dinheiro da venda daqueles itens. Não acreditava na vidência da santa, muito menos na existência de um deus. Tinha certeza que tudo aquilo não passava de um golpe dos sacerdotes. Mesmo seu amigo, que trabalhava como funcionário da família dele, sendo crente sobre isso e mandando ele se comportar, pois era o representante da família dele no templo, quando chegou o momento de Tel receber a sua bendição da santa, ele não consegue esconder seu desgosto depois dessa prever algo bem superficial que qualquer um poderia dizer. Como ela disse, um momento importante para você estaria se aproximando. Isso deixou ele indignado. Qualquer um poderia dizer aquilo? Tel pergunta a Noemi em tom de deboche e se utilizando de uma flor que segurava em mãos, que era a flor que era oferecida a ela toda vez que entrava no templo, se era divertido para ela não saber o esforço que era para fazer uma floresta, produzir uma flor que depois seria trocada por dinheiro. Noemi fica impactada com suas palavras. Ele encerra a discussão dizendo que, apesar de tudo, ele faria a doação. Até porque ele não tinha escolha, né? Era obrigação dele fazer devido aos anciões da casa dele ordenarem. Mas algo em Noemi a fez querer mostrar para ele que ela não estava mentindo. Então ela vira-se para ele, segura seu rosto e com uma das suas mãos descobertas ela consegue ler o seu futuro e prevê que em um ano ele conseguiria um contrato, porém no meio desse serviço ele teria muitas baixas e um grande déficit que seria muito difícil para ele controlar. E ele retornaria àquele templo por conta disso. Sua previsão estava correta. Enquanto descansava um pouco em uma área afastada do templo, longe da festa que detinham os nobres, Noemi conversava com algumas crianças que não puderam fazer uma consulta com ela, então estavam do lado de fora. Mas, como não havia ninguém vendo, ela aproveitou para conversar com aqueles pequenos alegremente. Nesse momento, muito furioso, aparece Tel, encharcado da cabeça aos pés. Ele tinha procurado ela por todo canto e grita querendo saber que previsão de bruxa ela tinha feito para ele. Se aquela era a maneira dela de fazê-lo acreditar na existência de um deus, pois o navio dele se partiu no mar e ele perdeu todas as suas mercadorias. Noemi diz que aquilo não era um truque e nem nada do tipo, mas a verdade é que ela havia previsto, mas ele ainda estava indignado. Tel volta a questioná-la
agora querendo saber se o Deus dela gostava de causar desgraças, pois se essa era a vontade dele, ele mesmo acabaria com aquela profecia que foi dita. Nesse momento, Naomi acaba tocando o rosto de Theo e tendo uma previsão, onde eles dois se beijavam e com muita intimidade, diga-se de passagem. Ela fica em choque com o que ela vê. Ela estava confusa porque ela não sabia de quem era aquele futuro. Era o destino dela? Ou era o destino dele? Pois quando ela tentava ver o próprio futuro, ela só via um final triste onde ela seria sacrificada, totalmente diferente do que ela viu naquele momento. A conversa é interrompida com a chegada do sacerdote, que fica bem irritado de vê-la falando com um homem estrangeiro. Afinal, ela não poderia falar com absolutamente ninguém que não fosse o sacerdote. E desesperada para saber mais do motivo de ver um futuro diferente do que ela sempre viu, ela corre puxando o Theo junto com ela, que não entende o que estava rolando. Em um corredor distante, ela pergunta para ele o que ele faria se algo que nunca pensou que acontecesse terminasse acontecendo frente a seus olhos. Ele acreditaria? Ele não sabia responder e comenta que foi esse o motivo de ter ido vê-la, pois ele não acreditava nessas coisas. Mas ela insistia que aquilo não era uma mentira da parte dela. Mas novamente, eles foram interrompidos por um sacerdote que estava também a buscando no corredor onde eles estavam parados. Na tentativa de escapar da supervisão por pelo menos alguns minutos, ela termina caindo junto com ele em uma fresta que havia na parede logo ali no corredor que eles estavam parados. A caída no chão acabou terminando em um beijo acidental, da mesma maneira que ela havia previsto alguns minutos atrás. E pelo contato pele a pele, ela conseguiu obter outras previsões do futuro. Uma que ela estava feliz viajando com ele de navio, outra onde ela estava do lado de um homem com corpo escultural, uma vibe muito romântica, e outra onde ela e Theo estavam fazendo saliências. Esse futuro parece bem divertido para mim, se quiser trocar. Theo ficou chocada por receber um beijo aleatório e pergunta por que ela havia feito isso. Só que Noemi estava em Nárnia naquele momento. Independente das queixas dele sobre o comportamento dela sendo uma santa, ela pede para eles se beijarem novamente. Ela queria saber muito mais sobre os possíveis futuros que ela teria. Pudor, vergonha, nada disso. Noemi não estava nem aí. Ela queria era saber da vida que ela poderia ter depois de acreditar durante tantos anos que o único futuro dela seria ser de arrasta para cima. Mas Theo não estava gostando da brincadeira e para convencê-lo ela faz um trato. Promete dizer a localização do navio mercante naufragado dele e ainda daria dicas de como ajudar a resolver os problemas que ele estava tendo devido à perda dos materiais. Tudo isso em troca de um beijo, não estava ruim, né? Bem, apesar de ainda não crer na evidência dela, Theo aceita a oferta, mas ameaça que ela deveria se preparar caso não cumprisse com a parte dela, pois ele odiava perder tempo com bobagens e tasca um beijão nela. Dessa vez, Noemi vê um futuro com filhos junto a um homem que se parecia muito a Theo, onde ela estava feliz e realizada, e confirma que o que ela estava prevendo era na verdade o futuro dela, e conclui que tinha uma chance de mudar sim o seu destino, e tudo dependia de Theo. E seu plano já começa atiçando a curiosidade de Theo. Ela informa sobre o que aconteceu com o carregamento dele, o ponto exato onde ele perdeu, dando a chance dele conseguir recuperar alguma coisa. E diz mais, se ele quisesse uma maneira de conseguir contornar aquela situação que ele encontrasse na manhã seguinte. De início, Theo não queria acreditar, mas ele resolveu ir lá ver se o que ela falou era verdade e realmente as coisas que ela falou estavam no local onde ela tinha dito. É por conta disso que ele resolve invadir a mansão da família de Noemi, que era protegida por soldados do templo. Já que suas informações estavam corretas, não seria ruim continuar recebendo a ajuda dela, não é? Assim que alcança a janela do quarto dela, é recebida por uma Noemi desesperada e empolgada ao mesmo tempo, pois ela pede automaticamente para ele dormir com ela. É claro que ele é pego desprevenido com aquele pedido aleatório, tanto que ele pergunta se ela tinha noção do que ela estava pedindo a ele. Então ela tenta explicar seu plano. Na Bíblia de Olark dizia que a esposa de Deus, no caso ela, deveria ser pura e não poderia ser usada como sacrifício se não se mantivesse assim. Ela achava que se os sacerdotes acreditassem que ela não era mais pura, ela poderia deixar de ser uma sacerdotisa.
Porém, nada seria feito de fato, e sim seria uma simulação para os guardas verem e acreditarem que algo rolou. É claro que Theo achou aquela ideia estúpida, até porque ele poderia ser morto pelos sacerdotes se cometesse tal ato, porém, ela informa que viu através de uma visão dela que ele ficaria bem, porque futuramente ele seguraria uma espada de ferro que tinha uma bússola no centro. Essa informação chamou a atenção de Theo, pois era uma relíquia que sumiu de sua família e ele estava procurando há anos. Como ele era cético com a evidência dela e coisa do tipo, ele primeiramente fica irritado com ela, querendo saber como ela obteve aquela informação. Mas percebendo que ela sequer sabia que era uma relíquia da família dele, só descreveu o que viu, então ele começa a perceber que Noemi realmente poderia ver o futuro. Noemi continua informando tudo o que ela viu no futuro para ele, como ele recuperou algumas coisas importantes, incluindo essa espada de ferro, e promete contar mais coisas que ela viria se ele ajudasse a ela, e implora por sua ajuda. Ele acaba aceitando, mas estava em um sufoco. Noemi não tinha noção do perigo e tinha uma mente muito inocente. Ela tentou simular uma interação de casal romântico fazendo saliência baseadas em livros que ela pegou emprestado com as empregadas de sua mansão, e aquela situação estava deixando Theo desconfortável. Noemi achou que se ela ficasse sentada em cima de Theo em uma pose sugestiva já valia a pena, mas ele explica que aquilo nunca convenceria os sacerdotes de nada, afinal ela só estava sentada em cima dele. Ele resolve intervir e muda a posição, e diz que ela precisava começar a gemer se quisesse chamar a atenção dos guardas lá de fora, assim eles iam acreditar no que ela queria fingir. A surpresa dele trocar repetidamente de posição faz com que ela termine fazendo barulhos constrangedores sem querer, que chama a atenção dos guardas, que entram em pânico e pegam eles naquela cena um tanto questionável. É claro que os guardas logo correm até Theo e tentam afastá-lo dela. Esse nem se move contra. Theo só olha para Noemi e manda ela lembrar do que prometeu a ele. O arcebispo, quando descobre o que aconteceu, manda o guarda responsável pela segurança de Noemi levar várias chicotadas em frente a ela. Ela fica desesperada, mandando que ele pare com aquilo. O arcebispo a critica, dizendo que ela foi oferecida para ser a esposa de Deus e aquele empregado estava apanhando para que o pecado cometido por ela não vazasse para fora da mansão. Ele ignoraria aquilo e ficaria como se nada tivesse acontecido. Um dos sacerdotes informa que Theo também foi silenciado, e o louco do arcebispo diz que foi muita sorte Deus estar com os olhos fechados naquele momento para não ver o que ocorreu, e finaliza que, já que o Deus foi tão generoso com ela, Noemi permaneceria sendo a sua esposa. E quando ela se tornasse maior de idade, ela iria recitar mais uma vez os ritos ancestrais. E assim, como ela já sabia, ser sacrificada. Noemi tentou convencer o arcebispo que ela não era mais pura e que a família dela poderia sofrer penalidades divinas se eles mantivessem o ritual mesmo assim. O homem fica ainda mais furioso em ouvir a sua solicitação, perguntando se ela queria evitar a vontade de Deus. Se não era suficiente ela ter desonrado Deus e a eles naquela noite, e manda que ela fique em silêncio e seguisse o baile. Para a sorte de Theo, nada de grave aconteceu com ele. O funcionário de sua família pagou a sua libertação e informa que a família Bélio pediu para que ele fingisse que nada aconteceu naquela noite. Mas mal o homem estava pedindo para ele não se meter novamente com a família de Noemi, nem com a própria Noemi, Theo já tinha sumido de sua vista, pois ele entrou novamente escondido na mansão atrás da ação. Ele se sentia em dívida com Noemi, já que ela o ajudou dando informações sobre o seu navio e o futuro previsto, mas ele nem conseguiu ajudá-la com o que ela queria. Então precisava vê-la novamente para acertar suas contas. Enquanto se escondia, esperando a oportunidade de ir até o quarto dela novamente, ele termina escutando as empregadas lamentando pelo futuro de Noemi e descobre que ela nunca foi bem tratada pela família, nem pelo templo, e que no futuro ela ainda seria sacrificada. Theo começa a se sentir mal por ter se comportado como um babaca quando a viu pela primeira vez. Enquanto isso, Noemi estava em seu quarto, desesperada, porque apesar de ter tentado, seu futuro não mudou. Theo que desperta ela do seu pânico interno e a pergunta sobre o que escutou no corredor, se ela era realmente um sacrifício, o que faz a pobre chorar só de escutar aquelas palavras. Depois de explicar para Theo os motivos tortos que os anciãos acreditavam que ela precisava ser sacrificada, ele se sentiu muito irritado.
pois sempre eram essas pessoas mais velhas que achavam saber de tudo que prejudicava os outros. Ele pergunta se ela queria ser a esposa de Deus e ela diz que não, que sempre teve medo, que sempre quis fugir, que sempre tentou fazer alguma coisa para impedir isso. Então ele sugere que ela fuja com ele para uma cidade chamada Sloan. Era uma terra livre onde uma sacerdotisa, se quisesse, poderia casar. Então ele sugere que ela deveria se casar com um ateu, que não teme e nem acredita naquele Deus, e assim poderia viver livre, porque não seria mais digna de ser um sacrifício. No caso, casar-se com ele. Ela o alerta que se ele casasse com ela, nunca mais poderia voltar para a terra natal dele. E ele disse que era aceitável se ela conseguisse ajudá-lo a encontrar a relíquia da família dele. Ela só precisava compartilhar com ele o futuro que ela via. Noemi fica um pouco temerosa de arriscar o futuro de uma pessoa que nada tinha a ver com seu B.O. Mas ela analisa também que ele era sua única saída para ter um futuro onde ela estaria viva. Percebendo a dúvida nos seus olhos, ele esclarece que caso ela se tornasse uma mulher comum, no caso casando com outra pessoa, corria o risco de ser abandonada pela família que a adotasse, já que os belos não ajudariam ela em nada. Então, o melhor era fazer aquela troca com ele, que daria toda a liberdade que ela quisesse e em troca receberia o que ele precisava. É nesse momento, então, que ela percebe que isso não era um sacrifício da parte dela, e sim um contrato mútuo, onde ambos estariam cientes dos riscos e teriam algo a perder. Então ela aceita. Na manhã seguinte, uma fofoca é espalhada pela população através dos jornais locais, que a santa estaria noiva do Lord Telp Edgar, o que deixa todos surpresos porque não sabiam que a santa poderia casar-se. E para piorar, para o templo e a casa Bellion, Noemi já tinha fugido à noite com Theo. Ninguém sabia onde eles estavam, mas tinha uma pista de que eles foram por terra por conta de um dos cavalos do estábulo Bellion ter desaparecido também. Então eles mandam os guardas procurarem por toda a região. O arcebispo estava soltando os cachorros para o irmão de Noemi, o Enzo, sim, o Enzo, mandando que ele trouxesse ela de volta, viva, apesar dela estar suplicando para ir de base, palavras dele. O irmão calmamente diz que traria ela de volta, pois a devolveria para os braços de Deus. Theo era muito preparado, ele já tinha bolado tudo. Ele fez armadilhas para levar o tempo a crer que eles fugiriam por terra, quando na verdade estavam indo pelo mar. Infelizmente, nem todos caíram na sua ideia. Quando chegaram no cais, o navio que eles deveriam pegar já estava zarpando, porque eles chegaram com um pouco de atraso. Theo pula no convés, porém Noemi fica temerosa de fazer o mesmo. Mas quando vê os guardas que estavam buscando ela por ali, segue o pedido de Theo, que gritava para ela pular, que ele seguraria, e salta com toda a coragem, conseguindo pousar em segurança. Com o navio já em alto mar, uma ave pousa no braço de Theo com a mensagem enviada por um amigo dele de Sloan, alguém que ele considerava confiável. Noemi comenta que tinha medo das pessoas ajudassem ela, pois elas poderiam terminar condenadas ao isolamento, mas ele responde que em Sloan ela seria tratada como turista, então eles não seriam afetados pela sua fuga. Ele pede que ela mantenha o cabelo coberto, já que a aparência dela não era comum e poderia chamar atenção. Noemi estava encantada por estar vendo o mar pela primeira vez e não era uma ilusão dessa vez. Sua empolgação deu muito trabalho para Theo durante toda a viagem, porque ela se empolgava facilmente com qualquer coisa, agindo como uma criança descobrindo o mundo sem nenhuma malícia. Eles chegariam em 2 dias na região que levaria a Sloan, e lá poderia pedir ajuda do tal amigo que lhe enviou as cartas. Ele só contava que Noemi ajudasse a se manter viva até lá devido a tanta imprudência da parte dela. Em um momento ela se aproxima e agradece a ele por estar fazendo tudo aquilo por ela, pois nunca teve uma experiência como aquela em toda a sua vida. Theo é pego até desprevenido com esse elogio, mas desprevenido ele ficou depois de saber que ela sentia muito enjoos com o sacolejar do barco e não havia previsto isso com seu dom de prever o futuro. Então ela esclarece que seu poder não mostrava tudo, apenas alguns momentos específicos, e ele fica preocupado em escutar aquela informação e até comenta que aquilo não era bom, já que ele estava fazendo tudo aquilo, arriscando a sua vida por um destino que ela só sabia metade. Quando ele comenta isso, ela diz que também estava curiosa do motivo dele estar se arriscando tanto baseado em suas previsões, mas ele desconversa, dizendo que alguém que ele confiava muito mandou que ele fosse atrás das relíquias de sua família
e o resto ela não precisava saber. Ela pergunta como era o território de Sloa, o local para onde eles estavam indo. E ele descreve como uma terra vibrante e fértil, onde as pessoas viviam livremente, era um oásis no deserto. Quando estavam já em terra, a caminho desse território, eles foram emboscados pelo irmão de Noemi, o Enzo. Chegou rapidamente lá, né? Foi de quê? De avião, meu amigo? O antipático do irmão comenta que não esperava tal atitude dela e pergunta se talvez não fosse o suposto companheiro que teve a ideia, pois parecia inteligente demais para ter vindo dela. Chamou a irmã de burra, né? Enzo demonstra zero empatia pela irmã e acha até engraçado ela estar se esforçando tanto quando sabe que não há saída. Noemi aproveita a proximidade com a pele de Theo e consegue ter uma previsão, e pede para ele ir diretamente para a sombra das rochas. Enquanto isso, Enzo, com seus guardas, corre atrás dos dois, sendo que o irmão dela, muito calmamente, como alguém que já sabia que tinha vencido, acerta propositalmente o cavalo que os dois estavam, o que faz com que eles caiam de cima do animal que estava se contorcendo de dor. Theo se esforça na caída para impedir que Noemi se machucasse com a queda. Assim que aterrissam, os guardas já correm para prenderem Theo, enquanto Enzo se aproxima de Theo, mostrando que ficou surpreso pela ousadia desse de tentar casar com uma sacerdotisa e, para limpar o problema que ele havia criado, iria puni-lo só com a remoção de sua vida, pois como sacerdote ele estaria sendo clemente. Ele só ia tirar a vida, só isso. Desesperada, Noemi percebe pelo olhar do irmão que ele não estava brincando. Então consegue se soltar do guarda que segurava somente um lado do seu braço e ainda rouba sua espada e ameaça com o objeto o próprio pescoço, dizendo que removeria a própria vida. Ela sabia que a missão do irmão iria por água abaixo se ela fosse de arrasta para Deus ali mesmo. E ele, irritado, pergunta por quanto tempo ela acreditava que poderia ficar lutando tanto quando já estava presa em uma armadilha. Uma voz distante manda que Enzo parasse de se mover e uma lança atravessa o ar, passando de raspão no rosto desse, fazendo uma cicatriz. Em seguida, vários soldados de Sloa armados aparecem junto com seu chefe, que esclarece um ditado que existia ali naquela região: até onde a sombra da rocha alcançasse, fazia parte das terras deles. O homem de cabelos vermelhos e pele morena desce até eles e comenta com Theo que ele havia recebido a sua carta e que nela o amigo havia prometido chegar sã e salvo até a rocha. Porém, se ele não intervisse, ele estaria sem cabeça. Vendo que os guardas do templo ainda mantinham Theo refém, o homem informa que Theo era bem-vindo ali como seu visitante, que se eles viessem até a fronteira com suas armas, a história seria outra. O homem tinha uma grande tatuagem no ombro que Enzo logo reconheceu como a marca dos cavaleiros do Palácio Real de Sloa. Então não era pouca merda para ele criar confusão. Enzo manda que seus guardas baixassem as armas e o homem, não satisfeito, ainda comenta que eles deviam ir embora antes que a sombra da rocha alcançasse onde eles estavam e que também era para ir embora deixando Theo e as suas armas ali. Enzo obedece e resolve voltar para casa e explicar o que aconteceu para o arcebispo e ele dizer o que eles deveriam fazer sobre aquela situação, já que eles estavam fora de sua jurisdição. Depois que os outros se afastam, Noemi corre preocupada e aliviada até Theo. Ela sabia que ele poderia ter se machucado na queda do cavalo tentando protegê-la. O homem se aproxima dele e comemora o reencontro. Theo o apresenta como Pierre, o amigo que lhe trocava cartas através da ave. E indo até Noemi, ele comenta que não esperava que o amigo se casasse com uma mulher tão bela. Por conta da pele dele tocar a dela, ela tem uma visão do futuro, onde Pierre segurava uma relíquia da família de Theo, mas ela não sabia se isso era algo bom ou ruim. Se pergunta se ele ajudaria eles a recuperá-la, por esse motivo estava segurando. Mas depois que esse sussurra para que Theo não ouvisse que até os guardas haviam se mobilizado só para perseguir ela, aquela frágil mulher, ela sente um tom nada cordial e fica desconfiada se ele era alguém que deveria confiar
ou não, mas decide acreditar no julgamento de Theo, que conhecia e considerava ele como amigo. Pierre diz que levariam eles para a aldeia e comenta com Theo que ele não era mais um cavaleiro, que estava trabalhando com prevenção de crimes na cidade natal dele. O amigo acha estranho, já que ele era o cavaleiro mais antigo do país, e se ele não contou isso antes, era porque tinha mais caroço nesse angu que ele não poderia falar naquele momento. Ele decide esperar a situação melhorar, pois Noemi poderia estar cansada, e ajuda ela a subir no cavalo para ambos irem para a aldeia de Pierre e de lá seguir para Sloa. Em uma parte do trajeto, eles precisavam ir a pé e Noemi quase afundou quando desceu do cavalo. Pierre explica que, infelizmente, a areia tinha mudado com o tempo e começou a surgir locais que elas afundavam. Parecia areia movediça. Ela fica meio curiosa com isso. Theo comenta muito empolgado que ela amaria Antera, a cidade natal de Pierre. Mas quando eles chegam no local, estava triste de se ver. As casas estavam deterioradas, o chão seco, o clima de seca extrema. E Pierre explica que as coisas haviam mudado muito e agora sequer se chamava mais Antera, e sim Oásis dos Arrependimentos. Tudo isso por conta de uma ordem imperial de que fossem plantados ali as flores brancas, que elas oferecidas no templo para a santa. Só que essas flores sugavam demais água e nutrientes da terra, o que acabou com a cidade naquele estado. Theo não conseguia acreditar no que ele via e ouvia. Eles foram bem recebidos pelos aldeões e tudo. Como aquela flor era produzida como oferenda santa, saber que Noemi era ela poderia causar revolta e até fazer com que ela corresse perigo. Noemi, como sempre, não parecia perceber os riscos que ela corria. Vendo que ela ainda estava com as luvas que tinham símbolos da família Bellion, ele pede para que ela remova, dando uma desculpa. Pierre, vendo a atitude estranha do amigo, tenta sondar como eles se conheceram, de que família ela era. E antes que Noemi abrisse a boca, é Theo que inventa uma história dizendo que ela era de uma família enraizada de lá da cidade e que devido à pressa do casamento deles, ela nem chegou a ter o debut social. Mas parecia que Pierre estava desconfiado da sua resposta. Enquanto isso, a família imperial já estava de visita à família de Noemi. Eles estavam por dentro de sua fuga, e um oficial conhecido do Enzo até debochou do fato deles não ter conseguido pegá-la, o que faz ele ainda ter mais ódio da irmã, jurando que era melhor ela se esconder muito bem e cuidar muito bem das pessoas que ela gostava, porque se ele a encontrasse, o pau iria torar. Theo não conseguia esconder o nervosismo. Ele achava que deveria sair dali o mais rápido possível, nem que fosse para ir para o quarto para tirar Noemi de vista. Mas nesse momento, uma senhora puxa ela para jogar com eles, o que deixa ele ainda mais ansioso. Mas é impedido de ir atrás porque Pierre, mostrando que estava ciente do nervosismo dele, o chama para jogar, quer dizer, o obriga a jogar com ele queda de braço. É na queda de braço que ele sussurra para o amigo, ou ex-amigo, que ele não era bobo e que ele percebeu de quem Noemi se tratava, porque suas características físicas e o símbolo em sua luva era de uma família específica, e ele estava muito irritado porque o amigo tentou esconder, considerando aquilo uma traição por parte dele, e dá a dica, disfarçadamente para que os outros não percebessem, que era melhor ele e Noemi aproveitarem o horário de descanso naquela noite e vazarem dali. Parece que ele não iria mais ajudá-los, né? Já Noemi se divertia com os aldeanos, achando que tudo era legal e novo. Porém, um deles começa a falar mal da santa, e o clima pesa. Eles a chamam de bruxa, dizem que o território deles estava naquele estado porque eles foram obrigados pela família imperial, que também estavam enfeitiçados por ela, a plantarem as flores que ela ordenava, que era por isso que a aldeia deles estavam daquele jeito. Noemi fica desesperada ao ouvir aquilo e temendo que eles descobrissem a verdade sobre ela, já que ela percebeu pelas palavras deles que a raiva era muita. Como ela e Theo irão resolver essa situação, veremos na parte 2, onde a Cici guiará vocês. Não se preocupe que a parte 2 sai ainda essa semana. Espero que não tenham esquecido do like e de se inscrever-se. Ajuda o YouTube a recomendar nosso portal. Estamos precisando muito. Espero os comentários de vocês sobre o que acharam dessa obra. Gostaram do climinha Oriente Médio? Só boy lindo nessa obra, né, gente? Tá, temos que ir. Verdade, me empolguei demais. Nos vemos na próxima. Bye, bye.